Criar novas oportunidades, estimular o crescimento, assegurar melhores respostas, promover a eficiência. A evolução tecnológica tem vindo a transformar as empresas, organizações e instituições e ainda como vivemos, nos deslocamos, interagimos. A sua importância é indiscutível. Mas a tecnologia só se torna essencial se puder ser facilmente utilizada para tornar melhor a vida e o dia-a-dia de todos, para criar algo de novo, positivo, desafiante. É isto que motiva a F3M, um dos maiores grupos portugueses de tecnologia, desenvolver e implementar soluções tecnológicas que garantam tempo, qualidade, segurança e eficácia a todos os seus clientes e respectivos colaboradores, parceiros, stakeholders, para que todos se dediquem ao que verdadeiramente é importante: os utentes, clientes, tarefas e atividades que fazem a missão das suas organizações. Soluções e serviços que garantem valor e confiança a quem os utiliza, pela sua elevada qualidade e porque foram pensados e disponibilizados por um grupo empresarial sólido e com décadas de experiência. Um grupo fundado em Portugal, com empresas em Angola e Moçambique e clientes em vários pontos do globo, que se distingue pela gestão eficiente e por um processo certificado de contínua inovação. Desde sempre, a F3M tem-se orientado pelo princípio de que todos os detalhes têm que ser pensados e tidos em conta, fomentando ao mesmo tempo uma forte consciência ecológica e promovendo a responsabilidade social. As pessoas, desde os colaboradores até todos os que se cruzam com a empresa, as suas soluções e serviços, são também um dos seus principais focos. E com este posicionamento, a celebrar vitórias, marcos e distinções memoráveis. A F3M cria soluções tecnológicas e presta serviços pensados especificamente para cada um dos setores em que atua e que respondem a efetivas necessidades dos utilizadores. Tão robustos e fiáveis que quase não se pensa neles, mas que aportam confiança, segurança, fiabilidade e garantem que tudo funciona com eficiência e qualidade. E que mudam, transformam, revolucionam, fazem evoluir. Mas o mais importante é que ajudam a aperfeiçoar a forma como trabalhamos, nos relacionamos, interagimos, encontramos novas respostas. No fundo, como vivemos. Porque na F3M respira-se tecnologia. Tecnologia com essência. Agora sim, Conceição, muito boa tarde a todos. Como estão? É um prazer poder contar com a vossa presença neste nosso evento, onde vamos abordar a forma como a solução de gestão de capital humano pode ajudar a revolucionar o negócio. Este evento é realizado em parceria com o nosso parceiro Factorial para a área da gestão do capital humano e conta também com a colaboração de toda a equipa F3M, nomeadamente das filiais. E, portanto, hoje estamos presentes F3M Portugal, F3M Angola e F3M Moçambique. E gostaria de agradecer desde já a presença de todos os convidados, primeiro da F3M Moçambique e do nosso mercado moçambicano, dos nossos convidados da F3M Angola e todo o mercado angolano, e, obviamente, de todos os convidados da F3M Portugal e do nosso mercado em Portugal. Sejam bem-vindos a todos, é um prazer contar convosco neste nosso evento, que demorará cerca de 1 hora. Gostaria de, desde já, de dar uma nota importante relativamente àquilo que é a execução deste webinar. Uma nota para a qual peço a vossa colaboração. Nós estamos a gravar a sessão para que posteriormente possa ser enviado a cada um dos presentes um resumo daquilo que aqui se passou e também enviar a alguns interessados que infelizmente não conseguiram estar presentes e com os quais vamos partilhar esta gravação. Gostaria de dar essa nota importante para a nossa gestão deste webinar. Gostaria de assinalar aqui aquela que será a agenda do trabalhos para hoje. Vamos apresentar-vos a forma como aparece aqui a parceria com a Factorial, para esta área da gestão do capital humano e da forma que se insere naquilo que é nosso modus operandi e a nossa forma de trabalho no dia-a-dia.
Arrancaremos posteriormente com uma sessão, diria, com jogo convosco, da série Quem Nunca, ok? Onde vamos colocar a questão quem nunca passou então por isto, para identificarmos algumas das situações onde vulgarmente estamos envolvidos, e quando eu digo estamos nós e estamos vocês aqui presentes no dia a dia na gestão dos nossos recursos humanos. Abordaremos imediatamente a seguir o contexto atual e colocaremos a grande pergunta, o porquê então destas soluções, o porquê de estarmos a enverdar por este género de soluções e que respostas darão. Tocaremos a seguir naquilo que são as consequências do não agir, de não tomar nenhuma decisão e, portanto, vamos realçar essas mesmas consequências e, sobretudo, a questão muito importante imediatamente a seguir é então qual é o processo para mudar e vamos focar também nesse próprio processo de mudança. Faremos posteriormente uma apresentação daquilo que é a plataforma que tínhamos hoje para vos apresentar, que é a plataforma Fatorial. Na parte final, reservamos algum tempo para dar resposta às perguntas que possam querer colocar, ok? O que pedimos é que no chat coloquem lá as perguntas e podem colocar já a partir de agora, assim que começar a apresentação, e o que vamos fazer é compilar essas perguntas para depois dar resposta no final. Caso não consigamos dar resposta a todas as perguntas, terão um contacto posterior nosso no sentido de ajudarmos a esclarecer as que não conseguirmos hoje aqui dar resposta, mas teremos aqui um tempo significativo para o efeito e, portanto, apenas as que não conseguirmos, depois fiquem descansados, porque teremos o devido seguimento imediatamente a seguir ao evento. Esta é então a nossa agenda para hoje. A primeira pergunta tem a ver muito com, ok, o porquê do Factorial e como é que surge o Factorial a ser apresentado pela F3M e nos 3 mercados onde temos parceria, portanto, Portugal, Angola e Moçambique. Surge de uma forma muito simples e, sobretudo, da forma como é a nossa forma de trabalho e apresentação ao mercado. Nomeadamente em Portugal, e acontece o mesmo nos outros mercados, onde a apresentação daquilo que chamamos de Corporate Solutions dentro da F3M, o que fazemos, ao fim e ao cabo, é apresentar soluções finais ao cliente, soluções essas que, em termos de software, podem passar por um envolvimento de software standard dos nossos parceiros, como aqui acabamos de apresentar, sendo que o nosso parceiro para a área do capital humano é, efetivamente, o Fatorial, como aqui podemos identificar. E, portanto, o que vamos fazer é, mediante as necessidades que os clientes possam ter, ao fim e ao cabo, compor com as soluções dos nossos parceiros de forma a dar a resposta global e final ao cliente final. Portanto, reforçando na área de capital humano, o nosso parceiro é Fatorial, foi uma escolha natural face àquilo que eram os requisitos que tínhamos e, sobretudo, face àquilo que a própria Fatorial apresenta, nomeadamente grande cobertura funcional na área da gestão de capital humano, uma tecnologia inovadora, e, sobretudo, para nós muito importante, temos produto hoje e temos roadmap que nos assegura que, efetivamente, o produto vai crescer e temos soluções para complementar o mercado nas necessidades que o mercado possa apresentar. E daí, efetivamente, abordarmos por esta parceria com a Fatorial, que muito nos dá prazer e que nos regozija. Em outras áreas, temos parceria com a CGI na área dos ERPs, e nomeadamente para as componentes de gestão da produção, na área da mobilidade, nomeadamente gestão de armazéns com o Move21, com a SysDev na área da logística e mobilidade comercial, com a FileDoc na área da gestão documental e processual e com a Fractal na área da gestão da manutenção e IoT. A isto juntamos outras componentes da F3M, nomeadamente a possibilidade de capacidade de desenvolver à medida, para necessidades que o cliente possa ter, que possam não estar cobertas pelo software standard, e muitas vezes também em termos de integração de soluções, sejam estas que aqui estão apresentadas, sejam outras que o cliente possa ter já no seu parque e que interessem integrar e, portanto, desenvolvemos essa mesma integração. A isto juntamos a nossa capacidade em termos de serviços de consultoria e implementação, suporte e também formação certificada. Portanto, estas são as componentes que juntamos e que entregamos ao mercado de forma nativa e, portanto, justificando também aquilo que é esta nossa parceria com a Fatorial. A Fatorial está aqui presente, como não podia deixar de ser, aceitou o nosso repto convite, aliás, foi quase um convite mútuo e em simultâneo, e coincido também nessa perspectiva. Temos cá a Sofia Canas hoje connosco, que é Partnership Manager e que nos vai acompanhar nesta sessão. Olá, Sofia. Olá, António. Perfeito. Muito Já cá obrigada estás, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, olha, de todos os objetivos que tínhamos idealizado para este webinar, acho que já temos um que nem sequer tínhamos pensado, que é o facto de juntarmos aqui 4 cantos do mundo. Portanto, temos Portugal, Angola e Moçambique, e tu estás neste momento em Espanha, na sede da Fatorial, certo? Exatamente, sim. É Muito bem, verdade. objetivo atingido. Juntamos 4 pontos do mundo. É isso. Perfeito. Não sei se Caro, começo também aqui a minha parte. Obrigada pelo enquadramento, António, e muito obrigada a todos pela disponibilidade. Realmente aqui, hoje o intuito é falarmos um pouco sobre alguns dos problemas e das dificuldades que se calhar muitos de vocês sentem aqui no dia-a-dia relativamente à gestão dos recursos humanos e ajudar aqui a dar um primeiro passo para uma solução, para conseguirmos aqui ter uma melhor gestão, mais tempo livre para focar realmente nas pessoas, no desenvolvimento e não estar tão atrapalhados com questões mais administrativas que hoje em dia já não deverão ser aqui o foco do Departamento de Recursos Humanos. Para tal, queríamos dar aqui um início com um pequeno jogo, ok? Uma pequena brincadeira. Vai aparecer aqui no chat uma pergunta, por isso, se conseguirem também clicar e responder, eu vou mostrar aqui algumas questões que, se calhar, muitos de vocês, melhor que ninguém, vão já ter passado por isto, ok? É exatamente estes pontos que nós vamos tocar hoje. Aqui a primeira pergunta é: quantas vezes viu um colaborador frustrado porque a aprovação de férias demorou mais do que deveria? Se calhar muitos de vocês, eu não vos vejo, mas muitos de vocês possivelmente já terão aqui tido esta situação. Aqui a segunda pergunta que temos é relativa a quantos colaboradores... Oi? Uma atrás. É isso. Quantos colaboradores decidiram sair da empresa e vocês não sabem a razão pela qual isto aconteceu? A terceira pergunta é, então, quantas informações críticas ainda são trocadas por e-mail, WhatsApp, aumentando o risco de perdas, atrasos e também falhas de comunicação? A próxima é, se já precisou de justificar a administração gastos realizados ou relatórios específicos de algum tipo de equipa no próprio mês e precisou de alguns dias para encontrar esta informação. E a última é quantos colaboradores por mês, se calhar muitos de vocês irão aqui familiarizar-se com este ponto, vos pedem para reenviar o recibo de vencimento porque dizem ou não o ter recebido ou não o conseguem encontrar. A ver aqui que já tem aqui as perguntas todas. Se quiserem levar aqui um momentinho para responder no chat, é isso, já estamos a ver aqui algumas respostas. E não se preocupem que nós não vamos ver quem está a responder o quê, por isso não sintam vergonha de dizer se sim. Mas também para vos dar aqui um bocadinho um contexto, vou explicando aqui do porquê esta brincadeira. Se alguém respondesse que não, eu se calhar até diria que este webinar não vos trará aqui nenhum valor acrescentado, mas realmente a realidade é que diariamente os clientes com quem lidamos e que vêm à procura de uma solução como a Factorial trazem-nos muito estes problemas. Isto nós compilámos aqui quase que 5 dos problemas que mais nos comentavam ter e pegámos exatamente para vos dar aqui um ponto de partida nesta contextualização. Ok? Podem ir respondendo à mesma, nós cá vamos avançando aqui para o slide seguinte, só para vos dar aqui um pouco do contexto atual. Acho que não é, digamos, uma notícia para ninguém. Hoje em dia a verdade é que nós vivemos num momento onde o mercado de trabalho é cada vez mais exigente. Nós temos colaboradores e candidatos aqui a empresas que procuram empresas que sejam o máximo mais digitalizadas possíveis, com processos mais simples, principalmente as pessoas mais jovens entrar no mercado de trabalho, mais exigentes com os benefícios que têm dentro das empresas, com as progressões de carreira, ou seja, isso também traz muita pressão para um departamento de recursos humanos tomar aqui um papel mais estratégico. Também aqui acrescida a maior dificuldade nesta atração e depois retenção de talento, que uma vez mais
toda esta parte operativa, administrativa, que temos muito nos recursos humanos, não permite que tomem este papel estratégico. Aqui um pouco também das consequências que isso nos traz nessa parte. António, pode só passar para o slide seguinte? Obrigada. Aqui há algumas consequências também de não agir perante esta contextualização, é que realmente estamos a perder alguma vantagem competitiva no mercado. Ou seja, continuar a usar folhas de papel, de Excel, comunicações assim muito informais, acaba por fazer com que, primeiro, os erros permaneçam e sejam cada vez mais custosos, ok? Financeiramente e também em termos de credibilidade dentro da empresa, porque a verdade é que hoje em dia, cada vez mais também a reputação da empresa, um colaborador que não está satisfeito, que tem uma experiência positiva, negativa e sai da empresa, acaba sempre por trazer aqui repercussões. As oportunidades de crescimento não são aproveitadas, ou seja, pela empresa, quando temos aqui colaboradores que têm muito potencial, que têm aqui muita capacidade realmente de crescimento e nós não conseguimos identificá-las porque não temos ferramentas para o fazer, também acaba por ser muito custoso para a empresa e isto tudo acaba por trazer, como eu já mencionei, uma barreira quase para o Departamento dos Recursos Humanos se tornarem no seu potencial, aqui num departamento estratégico que seja aqui uma base na tomada de decisões, porque a verdade é que ainda não somos aqui dominados por robôs, ou seja, ainda precisamos de pessoas para o nosso dia-a-dia, ou seja, neste momento são muito estratégicos para o nosso crescimento enquanto empresa e não conseguindo ver isso, acabamos por perder e não conseguir ter o crescimento que procuramos. Mas aqui a ideia do webinar não é deixar-vos aqui deprimidos, mas sim mostrar-vos o que é que nós podemos mudar e de que forma, ok? Quero começar por vos mostrar estes pontos. O que é isto? Nós basicamente também pegámos em algum feedback também dos nossos clientes a começarem a usar a plataforma, algumas das mais-valias que eles identificaram neste uso e nesta digitalização dos processos de recursos humanos e estas foram aqui as maiores vantagens também identificadas que permitiram o crescimento. A primeira de todas, a automatização dos processos críticos de recursos humanos. Como nós, ou seja, já mencionei e até vou usar um exemplo que me lembrei há pouco, que acho que tem piada e que se calhar alguém aqui até se já pode ter passado. O que é que aconteceu? Eu tive um cliente uma vez que lhe perguntei porque é que vinha uma demonstração, qual era o interesse, o que é que gostava de ver, e que era da área da construção civil. E que me disse que uma vez, ou seja, o que também despoltou muito aqui a vir, era que eles escreviam à mão, em folhas de papel, a presença dos colaboradores nas obras. E que depois, no fim da semana, o encarregado de obra ia ao escritório e dava aos recursos humanos, digamos, as folhas todas para validação. O que aconteceu? Um dia, acho que choveu bastante e as folhas inundaram-se. Eu sei que isto parece que estou a inventar, mas juro que não estou. E ele disse, nós ficámos com uma semana sem registros de ponto. O que aconteceu? Depois tiveram de pedir novamente tudo, depois não se lembravam, depois os colaboradores se calhar estavam a dizer que trabalharam horas que não trabalharam e não havia forma de validar. Ou seja, isto foi o clique que deu na cabeça deles de, ok, alguma coisa tem de mudar. E isto é um de muitos exemplos que nós ouvimos diariamente nesta gestão e que realmente queremos ajudar a resolver. O segundo ponto, centralização da informação. Quanto mais informação nós temos, melhor é, mas mais difícil é geri-la toda. E o facto de nós a termos centralizada e cruzada permite-nos tomar as decisões com a informação o mais correta possível. Se realmente não temos isto a trabalhar, vou dar o mesmo exemplo, ou seja, imaginemos uma picagem do ponto. Se eu não tenho centralizado e a cruzar, que, por exemplo, aquela pessoa não picou o ponto hoje porque está de férias, então se calhar eu vou cometer erros posteriores no processamento salarial e vou estar a pôr faltas que se calhar não devem ser. Então isto vai quase como uma bola de neve criar aqui problemas depois para a minha gestão. Geração automática de relatórios, ou seja, às vezes aquela pergunta que eu fiz de quantas vezes pediram algum dado, algum report de gastos, do que seja, produtividade, e precisaram de algum tempo de realmente compilar tudo o que tinham. Ter isto de forma automática
permite muito, ou seja, não só ter os dados corretos, como mencionei, mas também nem ser um assunto que tínhamos de pensar ou de ficar aqui quase num burnout por não conseguir chegar às informações. A eliminação também do erro humano, porque, como eu disse, hoje em dia ainda não, somos todos humanos, mas a verdade é que acontece, e quanto mais trabalho, quanto mais dor de cabeça, quanto mais exaustos estamos, mais comum é cometer algum erro, que depois pode ter repercussões na satisfação do colaborador, a níveis organizacionais, estratégicos. Então, realmente ter uma solução, pelo menos de base, neste sentido, também folga muito estas questões. O foco no colaborador como um ativo estratégico, não ser mais um, mas sim permitir tomar o tempo de formar o colaborador, ou seja, formar o colaborador, permitir aqui acompanhar o desempenho dele, fazer um plano de carreira, perceber se está satisfeito, se não está, haver aqui um acompanhamento constante é muito importante e por vezes não por falta de interesse, mas se calhar de disponibilidade dos gestores e dos recursos humanos, esse tipo de acompanhamento não é dado. Qual é que é também uma consequência? Exatamente como disse há bocado, a pergunta de quantas vezes um colaborador sai da empresa e não sabemos o porquê. E se calhar só vimos descobrir já muito depois disto acontecer. Por fim, o envolvimento do colaborador na gestão do dia-a-dia. Isto também foi um ponto que muitos dos nossos clientes comentaram, que para eles foi, se calhar, algo que eles nem pretendiam quando procuravam uma solução nesta perspectiva, mas que foi um game changer para eles. Ou seja, a Factorial permite, eu depois também vou mostrar aqui um bocadinho, permite realmente, eu enquanto colaboradora, fazer os meus próprios inputs, ou seja, eu pedir as minhas férias, eu ver os meus turnos, identificar quando estou a picar o ponto, pôr as minhas despesas, e isto realmente permite não só delegarmos aos team leaders, aos managers, de fazer estas validações e não ficar tudo concentrado nos recursos humanos, mas o próprio colaborador sentir que realmente está envolvido nesta gestão e não tem de esperar dias e dias por aprovações de férias, por confirmar quantos dias é que ainda tem de férias para o resto do mês. Então, realmente foram os 6 pontos que mais nos comentaram que fizeram a diferença para o crescimento e para a transformação dos recursos humanos dentro da empresa. Próximo slide, por favor. Aqui, o que é que eu também quero... Sim, desculpem. Não, queria só dizer, vamos mostrar um vídeo muito rápido, ok? Eu depois vou fazer aqui uma pequena demonstração do produto, em que vou focar nestes 6 tópicos que disse. Este pequeno vídeo é quase um sneak peek, por isso, força.
Bom, com o vídeo, como eu disse, ou seja, conseguem ver também por este slide que a Factorial tem bastantes funcionalidades, bastante modalidades aqui no produto. A ideia é realmente ser aqui um 360 em toda a gestão relacionada com os recursos humanos. Nós hoje não vamos cobrir isto tudo, não se preocupem que não vos vou massacrar muito mais, mas ficam com a ideia que se realmente tiverem aqui alguma necessidade que queiram cobrir, nós depois, como disse o António no início, iremos falar um bocadinho individualmente com vocês, também pedir algum feedback e ver de que forma é que conseguimos ajudar a cobrir aqui algumas das necessidades. Com isto, vou secar aqui avançar para mostrar-vos um pouco da Factorial, aqui o look and feel da solução. Como eu disse, vou focar aqui mais na questão relacionada com os 6 tópicos que nós cobrimos. Não vou entrar muito em detalhe em nenhuma funcionalidade, mas também vos peço que, se tiverem dúvidas, vão escrevendo no chat, como nós temos também no início, vamos responder no final da sessão aqui às perguntas, podem ser pertinentes para os restantes, por isso não se sintam envergonhados. Bom, vou então começar aqui a mostrar um pouco da plataforma. Queria deixar 2 ideias iniciais. A primeira, a maneira como a Factorial é desenhada, isto é o layout base, ok? Ou seja, eu, sendo colaboradora, sendo gestora, administradora, isto é o que eu vou ter quando entrar na minha Factorial, no meu perfil. Eu também posso entrar pela aplicação móvel, ok? Para dinâmicas que não estejam à frente do computador. E aqui as 2 ideias são, eu consigo ter 2 distinções diferentes. A minha distinção pessoal, ou seja, toda a minha informação enquanto colaborador num único sítio, ok? E toda a visão mais administrativa da empresa. Obviamente, eu, se calhar, enquanto colaborador, não posso ter acesso a dados dos meus colegas, daí nós termos permissões diferentes dentro da plataforma. Para vocês terem aqui uma ideia muito rápida, quando eu entro no meu perfil como colaboradora, isto vai-me dizer basicamente logo uma visão geral sobre tudo o que me diz respeito. Ou seja, por exemplo, as horas que trabalhei este último mês e que tenho por completar, se eu hoje piquei ou não o ponto, quais é que são as minhas próximas ausências, feriados que também vou ter, como é que tem sido o meu desempenho nas últimas avaliações, qual é que foi os inquéritos, ou seja, isto é bastante interessante porque isto é algo que eu diariamente posso vir ver como é que me estou a sentir, posso ir dizendo como é que estou a sentir-me, então também é um exercício bastante engraçado de fazer com os colaboradores. Depois, as minhas formações, também é um tópico muito pertinente, eu consigo ver a tempo real, tanto eu quanto níveis de administração, consigo ver em tempo real como é que eu estou em termos de formações, se os meus objetivos estão ou não on track, que projetos eu estou envolvida, tarefas tenho por cumprir e também algum avanço salarial que tenha tido nos últimos meses. Ou seja, eu consigo logo ver isto com um clique na minha visão geral. Também a quem é que eu reporto, o meu e-mail, pronto. Também tenho aqui compiladas várias informações que me dizem respeito em termos laborais, mas também detalhes pessoais. Aqui mais numa perspectiva de quais é que são os locais de trabalho em que eu estou incluída, que equipas a que pertenço, qual é o centro de custo ou centros de custo em que estou, algum campo personalizado que queiram deixar. Ou seja, consigo logo ter isto tudo no início à partida. O mesmo também informação sobre o meu NIF, a minha morada fiscal, contactos de emergência, informações bancárias, posso ter logo isto tudo. E também toda a parte contratual, okay? Eu consigo ver todo o meu histórico de contratos e também posso logo fazer atualizações se for administradora, ou seja, eu colaborador não consigo atualizar os meus contratos, mas eu tendo aqui permissões de administradora consigo fazê-lo e depois também ver todos os meus documentos, que é algo que também ajuda aqui a ter tudo no mesmo sítio. A segunda visão que temos é então a visão mais organizacional, ok? Onde eu vou ter acesso, tendo essa permissão na plataforma, onde eu vou ter acesso a todas estas informações de todos os colaboradores, ok? Ou seja, este é o primeiro ponto que eu quero deixar. Qual é que é a vantagem disto? Como eu disse, a centralização. Okay? Ter isto tudo realmente no mesmo sítio permite-me facilmente ter uma melhor gestão. Mas, ao mesmo tempo, tocando também no segundo tópico de
eu, enquanto colaborador, também estar empoderado de dar os meus inputs. Por exemplo, se eu, neste momento, quiser marcar umas férias, eu facilmente consigo ir ao meu portal, aos meus pedidos de ausências, consigo ver quantos dias ainda tenho, por exemplo, disponíveis para utilizar e adicionar uma ausência. Este pedido vai diretamente para a caixa de entrada do meu manager para ele depois aqui então me aprovar ou não. Ou seja, eu vou fazendo os meus inputs. Tem o exemplo das férias, mas o mesmo relativamente aos registros de ponto, faço aqui também diretamente, posso fazer upload de documentos, consigo fazer toda esta questão. Outro tópico também muito pertinente que eu falei há pouco, que é o cruzamento da informação. O que é que isto significa? Se eu acabei de fazer um pedido de férias para amanhã, significa que no meu relógio de ponto, basicamente vai-me dizer, basicamente vai-me dizer que eu amanhã tenho 0 horas por planeadas, porque eu vou estar de férias. Ou seja, a plataforma automaticamente já atualiza e já me vai dizer que eu então amanhã não tenho planeado trabalhar nenhuma hora. Ao mesmo tempo, vai também atualizar, por exemplo, se eu trabalhar por turnos, vai também atualizar e não me vai deixar dar um turno a esta pessoa, porque me vai dizer, por exemplo, ausências, mesmo que estejam pendentes, vão aparecer aqui e não me vai deixar publicar se realmente houver aqui algum tipo de conflito, ok? Qual é a vantagem disto? Não cometer erros desnecessários, erros que realmente pois me falta, mas eu pedi férias, mas ficaram perdidas no e-mail, mas eu mandei WhatsApp ao meu chefe, ele disse que sim. Ou seja, este tipo de confusões nós temos logo forma de verificar tudo, validar tudo, sem sair do mesmo sítio e não haver nenhum erro nesta perspectiva. Depois, se eu quiser algo aqui um bocadinho, por exemplo, mais a fundo, eu vou ter análises sobre todas as minhas funcionalidades, todos os dados que eu queira ter, eu posso criar os meus próprios relatórios. Mas a plataforma já nos dá de raiz várias análises, logo na natureza, que isto a tempo real é atualizado. Por exemplo, tenho aqui um relatório sobre um bocadinho também geral. Quantas pessoas têm ativas dentro da empresa, a taxa de retenção, de rotatividade, entidades legais, distribuição por género, por equipas, idades médias, ou seja, distribuição de faixa etária. Consigo ver toda esta informação sem ter feito nada. A plataforma vai fazendo esta atualização à medida que nós vamos preenchendo aqui os dados base dos colaboradores. Isto permite-nos então ter também todos os dados reais e ir criando relatórios. Eu posso criar relatórios com o que eu quiser, posso pedir para cruzar o número de horas trabalhadas versus a produtividade versus o atingimento de objetivos e ter um relatório que se vai alimentando à medida que nós vamos aqui disputando várias questões, várias avaliações de desempenho, a produtividade e tudo mais. Então, fico com isto tudo organizadinho no mesmo sítio. A plataforma vai ser acedida por toda a gente da empresa, ou seja, eu sendo um nível de administração também facilmente consigo ver estes dados sem andar atrás dos recursos humanos, o mesmo relativamente aos colaboradores, o que permite, assim, de uma forma muito geral e muito simples, realmente ter toda a informação a tempo real, não sobrecarregar tanto os recursos humanos e, como eu mencionei, e não me canso de mencionar, permitir que eles então se foquem mais em toda esta parte relacionada com o desempenho, com o recrutamento, com as formações, desenvolvimento dos colaboradores e o meu foco ser mais relativamente a isto e não à verificação se os colaboradores estão ou não a trabalhar. Isto era aqui um bocadinho só o que eu vos queria mostrar relativamente ao ambiente. Como eu disse, a plataforma é bastante extensa, então não quero estar aqui a massacrar-vos o resto da tarde, mas queria-vos deixar esta indicação que nós aqui um bocadinho a nossa ideia, vou só aqui deixar de partilhar. Nós aqui, a nossa ideia era muito também dar-vos a indicação que nós, enquanto Factorial, não queremos ser vistos, ou não somos apenas uma plataforma ou um software que dá para fazer o que quiserem ou para personalizar da forma que quiserem.
mas sim também dar-vos a indicação que nós tentamos trabalhar muito e dar o awareness em geral às empresas, aos líderes, de os problemas todos que se passam nos recursos humanos. Porque se calhar também muitos de vocês já sentiram a realidade de, desde que o trabalho apareça feito, não é? Não interessa se eu perdi 50 horas a fazê-lo ou uma, porque a verdade é que está feito. E isso não deve ser assim, ou seja, nós devemos sempre tentar otimizar ao máximo aqui o nosso tempo e os nossos recursos, os nossos colaboradores, as nossas equipas, e então é super importante conseguirmos ter alguma base para o fazer. António, próximo slide, se faz favor. Ok. Queria-vos dar só aqui também algo, complementando o que eu estava a dizer, nós temos sempre várias campanhas aqui em andamento, exatamente para trazer esta awareness. Isto é a nossa campanha mais recente, que se chama Pobres Managers. Podem ver, ou seja, isto também é um vídeo, podem ver no nosso YouTube, aqui também explorar um bocadinho, mas toda esta ideia é realmente dizer que hoje em dia, há tantas pessoas que querem ser manager e chegam à posição de manager e o que é que acontece? Ficam inundados de verificações de horas, aprovações de férias, validações de contratos, ou seja, em vez de realmente terem possibilidade de cuidar da equipa, de criar novas ideias, de ajudar a desenvolver pessoalmente, profissionalmente, acabam por ser pessoas que realmente estão aqui quase afogadas em papéis. Então temos aqui uma campanha a passar, principalmente, ou seja, pessoas que sejam Braga, Lisboa, Porto, se virem aqui alguns dos táxis da Factorial, vão encontrar aqui estas frases, exatamente para cada vez mais criarmos uma cultura de vamos mudar, ok? Não faz sentido ter equipas de recursos humanos completamente debaixo d'água, colaboradores insatisfeitos com falta de acompanhamento, e se calhar líderes e administradores sem visibilidade sobre o que se passa na empresa. Então, é um bocadinho isso que tentamos mudar, é por aí que vamos contactar-os e tentar perceber como é que podemos ajudar, e é também aí que temos a F3M como parceiros e formados como consultores para vos dar um melhor acompanhamento. Quero-vos também deixar a ideia que temos aqui uma campanha especial para todas as pessoas que estão aqui e que quase que sobreviveram a este grande monólogo. Se vocês realmente quiserem ter aqui uma demonstração, basicamente é uma reunião aqui muito informal, onde falamos um pouco sobre os processos do dia-a-dia das vossas empresas e vemos de que forma é que a plataforma se poderá adaptar e resolver algumas das necessidades que têm. Se quiserem adquirir a plataforma, tem aqui um desconto durante o vosso primeiro ano de subscrição. Por isso, entraremos em contacto, não se preocupem, para tentar fazer esse acompanhamento. Perfeito, Sofia, muito obrigado pela tua disponibilidade mais uma vez e sobretudo pela apresentação, que foi muito concreta em pontos-chave, e nomeadamente da própria plataforma. Obviamente, como dizia a Sofia, esta é uma primeira introdução, um primeiro contacto, depois faremos obviamente o devido seguimento com todos os presentes. Se entretanto nos quiserem deixar já uma mensagem adicional, poderão fazê-lo imediatamente a seguir ao evento. Nós vamos enviar para todos os presentes e não presentes um e-mail, nomeadamente com um resumo da sessão, e para os presentes desse e-mail constará também uma avaliação deste mesmo webinar. Nós pedimos o favor de nos darem o vosso feedback, é importante para nós sabermos não só qual foi aquela que é a vossa percepção em concreto do próprio webinar em si, mas sobretudo até se entenderem outros temas que possam ter de interesse, seja na área da gestão de pessoas e recursos humanos, seja em outras áreas, façam-nos o favor de chegar, até para nós próprios podermos endereçar esses pedidos de uma outra forma. Portanto, reforço só este desconto de 20%, ok, que está disponível para encomendas válidas até 20 de junho, ok? Portanto, são 20% na primeira subscrição anual e estamos disponíveis para fazer convosco o levantamento, como disse bem a Sofia há pouco, e em conjunto definimos aquela que possa ser a melhor solução, mais adaptada à vossa realidade. Muito bem, Sofia, podemos passar então às perguntas e respostas? Ok, pronto, já temos algumas perguntas no chat, ok, pronto, façam favor de nos fazer chegar mais algumas perguntas.
e vamos tentando então do nosso lado responder, ok? Sofia, consegues dar o seguimento? Eu não estou neste momento a ver, consegues ver aí, por favor, do teu lado? Sim. Então, vou deixar. Ok. Temos aqui agora várias pessoas a responder. Então, a plataforma Factorial é uma plataforma como aderir, permite a gestão de processos individuais eletronicamente, cada colaborador pode acessar apenas ao seu, diria que é isso. Eu Então, diria sua informação, talvez. ok, pronto. Então, sim, é uma plataforma. A Factorial trabalha em cloud, ok? Aqui a grande vantagem também é que o nosso desenvolvimento de produto, ou seja, do software em si, é feito diariamente. Qualquer update que nós façamos para melhorar o produto, as funcionalidades que já usam, automaticamente são, ou seja, não sei, estava a faltar a palavra, descarregadas quase como Finalizadas. na Factorial, é isso, do cliente. Ou seja, não é preciso fazer atualizações de sistemas, nem nada do género, automaticamente ficam disponíveis para uso. Permite aqui a gestão de todos os processos relacionados com os recursos humanos, numa forma, ou seja, online, em cloud, no telemóvel, no computador, num tablet, e cada colaborador terá então o seu perfil, é quase como eu aceder, vou dizer, ao meu Facebook, digamos, ou seja, eu tenho o meu perfil, o meu login e faço então também os meus inputs. Muito bem, eu daria só uma nota, Sofia, se me permites também dar uma Sim, nota sim, especial aí, força. até porque há pouco falaste do tema, nomeadamente a importância da questão legal e fiscal, e que tem a ver também um bocadinho com um ponto que a pessoa que nos está a assistir está a colocar, que tem a ver com os próprios documentos em si, ou seja, se nós digitalizamos um documento de um colaborador, ok? Qual é a gestão que é efetuada? Esse documento digitalizado e colocado na plataforma, ele fica acessível para o colaborador e potencialmente acessível para as pessoas dentro da estrutura que tenham permissões para o aceder. E também aqui uma questão muito importante que esta plataforma ajuda a dar resposta necessariamente à questão da proteção de dados. E cá está uma componente legal onde efetivamente a plataforma ajuda a dar o respectivo cumprimento, ok? Mesmo que sejam documentos anexados à plataforma. Exato. Obrigada, António. Aqui outra pergunta. Temos a plataforma Factorial é um sistema que funciona de forma. Não sei se falo. Não, sim. De forma independente para o módulo de recursos humanos ou poderá ser adaptado a sistema Primavera? Então, a maneira como nós funcionamos, nós na Factorial temos uma interação até já desenvolvida com o Primavera. O que é que isto permite? Toda a informação que nós realmente ao longo do mês precisamos de preparar para depois fazer o processamento salarial, a Factorial trata de toda essa parte, ok? Como já falámos, os registros de horas, de faltas, atualizações de contratos, de, não sei, informação pessoal, bancária, tudo isso fica na Factorial. E temos duas formas de passar para o Primavera. Ou fazer um descarregamento massivo e importação no Primavera, que funciona bem, fica tudo compilado numa tabela, suplementos, tudo. Ou então, com a integração, os dados vão passando bilateralmente, ok? Nós depois também podemos reaver os recibos de vencimento que foram processados no Primavera e deixá-los todos anexados na Factorial para não ter aqueles problemas de não recebi o recibo ou ficou perdido no e-mail. Fica tudo no perfil de cada colaborador e eles podem aceder à sua pastinha de recibos de vencimento. Sofia, permite-me só, dando aí uma nota, aliás, abrindo aqui dois Sim. cenários, pronto, e já agora complementando algumas possíveis necessidades que nos temos cruzado no clientes. Muitos clientes colocam-nos a questão, ok, e o Factorial pode funcionar de forma isolada, nomeadamente colocando aqui, por exemplo, alguns exemplos de estruturas onde há uma componente de gestão de capital humano dentro da própria empresa, mas, por exemplo, em termos de fiscais e em termos legais, em termos de processamento salarial, é tudo efetuado no contabilista, ok? A aplicação adapta-se também a esse género de modelos de negócio, onde, por simplesmente, nós temos o nosso fatorial que usamos na nossa empresa, ok? E depois, quando muito, podemos ceder um link ao nosso contabilista e o contabilista acede para consultar os dados que necessita e depois acede, por exemplo, para fazer a exportação de dados em formatos já pré-definidos e que possa importar, por exemplo, no sistema de gestão que possa utilizar no próprio gabinete. E, portanto, a aplicação molda-se também a esse género de cenários. Portanto, pode estar integrada com o Primavera, como falado há pouco pela Sofia, pode estar a trabalhar de forma isolada e já agora uma nota adicional,
existem já integradores feitos com outros ERPs que não necessariamente Primavera. Eu diria que grande parte dos mais prominentes ERPs do mercado, nomeadamente PHC e SAG, existem já integradores também para esses ERPs. Okay? Portanto, há essa possibilidade também de integrar o fatorial com esses ERPs. Sim. Sofia, avanças para a seguinte? Sim, então, a seguir tenho a da Marisa. Não é uma pergunta, mas obrigada pelo feedback, vou ler à mesma. É sempre bom Parabéns, ouvir. é isso. Sigo a Factorial já há alguns anos e gosto muito do que vou acompanhando. A plataforma é mesmo completa e com a apresentação fica ainda mais esclarecida. Um sonho. Parabéns também à F3M por colaborar com a Factorial. Muito obrigada, Marisa. É bom também ouvir estas palavras. Realmente, como eu disse, nós tentamos sempre não só estar numa ótica de tens a plataforma, compra, mas sim de também trazer aqui alguma visibilidade a muitas coisas que se passam e também criar conteúdo para não passarem despercebidos estes problemas e tomarmos ação. Bom, do nosso lado também muito obrigado pelas palavras. Ok, aqui a próxima pergunta. Eu, se calhar, obrigada, Sónia, por salvar a parte final, que acho que é a parte da pergunta. É isso mesmo. Se calhar vou só ler esta parte. A plataforma Factorial dispõe de alguma funcionalidade que permita realizar diagnósticos de clima organizacional e acompanhar indicadores relacionados com o bem-estar, felicidade no trabalho e o envolvimento emocional dos colaboradores? Obrigada. Sim, permite. Ou seja, nós temos toda uma parte que são os inquéritos na Factorial e eles podem ser usados mais numa vertente de NPS, clima organizacional, perceber esta satisfação, ok? Isso é algo que nós internamente na Factorial também fazemos muito. Cada 3 meses lançam-nos um inquérito e nós temos de responder, por isso dá para fazer isso e, como eu expliquei, automaticamente é-me gerado um relatório com todos os resultados, okay, para avaliação. Para complementar esta nossa parte dos inquéritos, pode ser também usada de muitas outras formas, ou seja, podem ser feitos inquéritos de tudo o que vocês quiserem, seja um inquérito, por exemplo, vão ter um almoço de, não sei, de verão e querem perguntar se alguém tem alergias, pode ser inquéritos sobre já preencheram as vossas formações, há alguma formação que queiram ver específica, ou seja, é aqui um bocadinho à imaginação ou à necessidade que a empresa terá de usar esta modalidade e só para deixar a nota, em geral na Factorial, como é bastante customizável, não é, digamos, uma única forma de usar uma funcionalidade. Poderão usá-la à maneira que realmente faz sentido para o vosso contexto. Sofia, só dando uma notazinha também, e pressuponho que seja um bocadinho isso que também que essa pessoa que nos está a ouvir e a ver questionasse em cima, mas de toda a forma fazendo uma introdução, tem a ver com a própria indicadores e avaliação. Sim, também é possível criarmos alguns indicadores para, acho, vários indicadores para avaliar os colaboradores e também definir qual o próprio processo em si. Queres entrar um bocadinho nessa nota, Sofia? António, peço imensa desculpa, está a ler uma pergunta. Não há problema. Dizia-te eu que na pergunta que nos colocaram na última, ok, há um ponto onde fala um pouco sobre a questão da avaliação e dizia eu que é possível montar efetivamente a plataforma, não só os critérios de avaliação, pronto, mas também o próprio processo em si e a plataforma ajuda a implementar o processo. É isso, ou seja, nós já temos aqui alguma base em geral de avaliação de desempenho, de objetivos, competências, tudo, alguns modelos que nós geramos para empresas em que se calhar estejam a dar um primeiro passo e não tenham nada definido, ou seja, por exemplo, um modelo de avaliação 180 graus, mas poderão sempre usar o que vocês já o têm feito e usar à vossa maneira, ou seja, parametrizar tudo sobre a frequência, que perguntas querem ter, para quem é que se destina a avaliação, então pode ser usada de diversas maneiras. Bem, perfeito. Ok, próxima pergunta. Como é que funciona o vosso relógio de ponto? Então, muito obrigada pela pergunta. Nós temos várias formas de usar o relógio de ponto, ok? Tanto pode ser feito pelo computador ou pela aplicação móvel. Vai depender muito da indústria que estamos a falar ou realmente da realidade da empresa. Se tiverem colaboradores que estão num escritório à frente do computador,
a versão web é o mais simples de fazer login e registrar o ponto. Se por acaso tiverem colaboradores que estão fora de escritório, na rua, em clientes, o que seja, a aplicação móvel também é muito boa para o fazer. Poderão sempre na aplicação móvel ter a geolocalização ativa, para não haver problemas de eu não sei onde é que está o colaborador ou se realmente está a picar o ponto onde tem de picar, ok? Temos muitos clientes que são, por exemplo, cadeias de hotéis e que têm espaços muito grandes onde eles parametrizaram um raio onde o colaborador pode picar o ponto, porque às vezes podem estar no restaurante, outras vezes, não sei, no bar ou na piscina. Então, dentro desse raio podem picar o ponto, por exemplo. Se tivermos aqui colaboradores, por exemplo, mais de fábrica, que não têm aqui um telemóvel com eles, poderão sempre, através de um código, ou seja, há sempre aqui uma zona de passagem, os vestuários, o que seja, podem ter um tabletzinho em que o colaborador introduz um código, por exemplo, que lhe seja dele um identificador. Se tivermos uma dinâmica mais de, por exemplo, um restaurante, ok? Em que uma pessoa também passa aqui num ponto de entrada, com o telemóvel também pode escanear um código QR. O código QR que igual pode estar num tablet, numa zona de passagem. Este código QR vem dar a indicação que é atualizado a cada, se não me engano, 20 segundos, 30 segundos, para não haver problemas de tirar fotos e enviar ao colega. Espero ter respondido. Muito bem. À última hora, já agora um cenário que limite pode acontecer e por vezes os clientes também nos colocam essa questão, que à última hora até possam, nomeadamente ambiente industrial, por exemplo, já ter algum sistema de acessibilidade, ok? Nomeadamente os lugares, relógios de ponto, com hardware instalado e por vezes colocam-nos a questão, ok, é possível integrar, tudo depende do sistema que esteja implementado, ok? Há alguns para os quais já existe integração, outros não existe, mas pode ser avaliado e, portanto, quando muito, poder-se manter os mesmo hardware, por exemplo, estar no chão de fábrica já para fazer a recolha, e integrar os dados com o fatorial. Exatamente, sim. Então, o software é apenas para a gestão da assiduidade, também faz o processamento salarial. Então, não somos apenas para a gestão da assiduidade, mas não fazemos o processamento salarial, ou seja, toda aquela parte a parte financeira, ou seja, financeira de despesas, de gastos, fornecedores e toda a parte de talento, a plataforma faz. O processamento salarial, o cálculo, é o único que nós não fazemos. Ok? Fazemos toda a preparação e o recebimento do recibo, mas não fazemos o processamento em si. Tomando o exemplo... Para estabelecer, se calhar um bocadinho... Queres avançar mais alguma coisa? Ok, pensei que ias passar para a seguinte. Ok, pronto, deixa-me só então reforçar um bocadinho mais para ficar se calhar aqui uma imagem ainda mais concreta, com um exemplo em concreto. Imagina o seguinte cenário, imagina um cenário que temos um gabinete de contabilidade, se calhar mais simples para entender. O que é que nós fazemos tipicamente dentro de portas? Preparamos tudo, nomeadamente as alterações mensais, e há uma altura em que passamos para o nosso gabinete e o gabinete vai fazer o devido processamento, ok? Pronto, aqui o cenário é em tudo idêntico, ou seja, o objetivo não é substituir os ERPs, nomeadamente que têm soluções específicas para processamento salarial, ok? Não é esse o objetivo. O objetivo é, efetivamente, preparar tudo para que a informação depois possa ser processada pelo ERP, seja um ERP interno, seja um ERP externo do próprio contabilista. Existem, obviamente, aqui um conjunto de agilizadores, ok? Que depois, no limite, permitam não só comunicar a informação com o ERP, mas também receber a informação do ERP, ok? Eu vou dar um exemplo até um processo mais manual. Imaginem que o processamento é efetuado pelo contabilista, ele acaba de fazer o processamento e vos envia os PDFs daquilo que foram os recibos de vencimento, ok? Nós podemos pegar todos os PDFs em lote, carregá-los no próprio fatorial. O fatorial tem uma ferramenta de inteligência artificial que vai reconhecer esses mesmos recibos e vai automaticamente associá-los ao fatorial sem termos o trabalho de estar a separar por colaborador. Portanto, ele vai facilmente separar. Imaginem, chega-nos um PDF único que tem 30 recibos de vencimento, ele vai separar automaticamente cada um dos recibos de vencimento para cada um dos colaboradores e faz essa associação de forma automática. Pronto, e eu estou-vos a falar daquilo que é o processo mais manual, obviamente existem processos mais automatizados. Ok? Exato. Sim. Queres avançar para a seguinte, Sofia? Sim. Tomando o exemplo da empresa de construção civil, a introdução de folhas de obra é efetuada pelo funcionário ou pelo escritório. Então, se eu for colaborador e tiver acesso
ao telemóvel, posso fazer a minha picagem do ponto, ou se houver um tablet na zona, posso também fazê-lo, mas a Factorial também trabalha de forma a que, se os colaboradores não tiverem acesso a nada, o encarregado de obra pode fazer as contabilizações de ponto pelo colaborador, ou seja, verificando que ele está ali, pode dar indicação que ele já está a trabalhar. A Factorial é vendida por módulos ou é obrigatório comprar a solução completa? Imaginemos que apenas pretendemos adquirir o módulo de recrutamento. Seria possível? Sim. Ou seja, a Factorial é modular. Ok, nós temos alguns bundles que é normalmente as combinações de produto mais usadas e pedidas pelos nossos clientes. Ainda assim, queremos estar o mais adaptados às necessidades dos clientes e se neste momento a necessidade for só uma funcionalidade, poderão só adquiri-la. Boa tarde, penso que o programa também incorpora um e-mail corporativo para troca de informações entre o colaborador e o Departamento de Recursos Humanos, certo? Obrigado. Então, sim, ou seja, vocês, aqui a ideia é, há de sempre haver um e-mail, seja ele, ou seja, corporativo, incorporado o e-mail, também incorpora um e-mail, sim. Como é que nós comunicamos com o colaborador? A partir da plataforma, sempre que nós queremos disputar alguma ação, seja dizer, colaborador, não te esqueças de fazer a avaliação de desempenho, por favor preencha este inquérito, qualquer coisa, nós podemos ter isso já parametrizado para o colaborador ser notificado por e-mail e na caixa de entrada que vos mostrei há pouco, ou seja, ter quase como uma tarefa pendente para preencher. Se por acaso estivermos a falar de uma parte, por exemplo, de comunicação, nós também temos na parte inicial um quase canal de comunicação como o Facebook, onde a própria empresa, seja os recursos humanos ou quem tiver permissão, pode deixar lá informações importantes. Sejam eventos, sejam, por exemplo, informações de para a semana vai começar uma formação X, preencham este questionário ou vão à sessão, tudo o que vocês quiserem disponibilizar lá, poderão deixá-lo. Como funciona o registro das despesas? Nós temos algumas formas de o fazer, rapidamente vou explicar se caras mais usadas. A primeira, eu posso através do telemóvel, por exemplo, tirar uma foto ao recibo e fazer upload na plataforma, ok? Nós vamos ler através de uma tecnologia da OCR, vai ler os campos todos e vai ser enviado para aprovação. Isto pode ser aprovado com quem vocês parametrizarem, os diretores financeiros, o gestor da equipa, vocês é que parametrizam isso. Ou então também podemos ter numa perspectiva de, podem disponibilizar um cartão, por exemplo, um cartão, digamos, bancário da Factorial, com um plafond, um X valor, e à medida que o colaborador vai pagando, fazendo pagamentos com isso, vamos tendo também aqui as despesas todas do que é que ele vai fazendo para realmente ver em que é que está a ser despendido o dinheiro. Ok, estamos mesmo quase. Os inquéritos dispõem de opção de manter o anonimato de quem os preencheu? Sim. Vocês poderão sempre parametrizar se querem que o colaborador se identifique ou que seja anónimo. Por exemplo, os nossos internamente e NPS são sempre anónimos. E por fim, boa tarde, qual é o preço do software? Obrigado. Então, como eu mencionei anteriormente, a Factorial trabalha, ou seja, nós temos muitas funcionalidades e temos vários módulos. A forma como nós estabelecemos o preço vai variar muito consoante as vossas necessidades do momento. Seja uma funcionalidade, duas, um bundle e também a dimensão da empresa. O que nós aconselhamos, para não estar a passar a informação mal, é sempre, posteriormente, quando vos contactarmos, falarmos aqui um bocadinho sobre esta questão e fazermos aqui um orçamento, uma demonstração, um orçamento para fazer sentido. Até porque eu sei que temos aqui pessoas de Moçambique e Angola, não sei se a pergunta foi para Portugal ou para os outros países, e eu só saberei em euros, por isso. Não há forma do trabalhador comunicar com o Departamento de Recursos Humanos pelo software? Sim. Ou seja, foi o que mencionei antes, que é através da plataforma, qualquer input que eu preciso que o meu colaborador faça, seja preencher documentos, avaliações de desempenho, inquéritos, a plataforma vai ou automaticamente enviar notificações por e-mail ou na plataforma, ou então eu também posso atribuir manualmente uma tarefa para ele também receber ou por e-mail ou na plataforma. Ou seja, também consigo.
deixa-me só dar-te uma nota. Eu creio que a pergunta ia um bocadinho no sentido contrário. É, ok, eu recebo a informação do Departamento de RH, Do mas eu quero, de certa trabalhador. forma, enviar alguma informação ao Departamento de RH. Também, ou seja, quando é ao contrário, imaginemos que se eu fizer um pedido específico de férias ou eu posso pedir para ter alguma formação específica, isto basicamente, se eu tiver parametrizado que este tipo de comunicação vai para os recursos humanos, então eu, enquanto Departamento de Recursos Humanos, também o vou receber ao contrário, na minha plataforma e no meu e-mail. Se for alguma informação mais concreta, não sei, mais pessoal, vai depender um bocadinho da informação que queremos partilhar com os recursos humanos, mas tudo o que seja pedidos de ausências, de férias, pedidos de documentos, pedidos de formação, toda essa parte conseguimos sim comunicar pela plataforma. Muito bem, não temos mais nenhuma pergunta, se não a percebo. Sofia, deixava-te duas aqui em jeito de fecho. Obviamente, como disse, se mais questões depois surgirem, temos toda a disponibilidade para agendarmos com os presentes sessões para avaliarmos a necessidade, conhecemos também algumas das empresas conhecer um bocadinho melhor e darmos a nossa melhor resposta. Eu colocaria-te em jeito de fecho duas questões muito concretas. Uma tem a ver um bocadinho também com aquilo que é as geografias, nomeadamente a possibilidade do software utilizar mais do que uma língua. Sim, então a plataforma, uma vez mais, vai ser toda customizável. O que é que isto significa? Eu, enquanto Sofia colaboradora, posso parametrizar a língua que eu quero ver na minha plataforma. Não tem de ser universal, ou seja, não tem de ser o administrador da factorial da empresa a parametrizar a língua, mas eu próprio posso mudar, seja português, seja inglês, posso ter qualquer língua ou grande parte das línguas disponíveis. A não ser que estejamos a falar de alguma comunicação formal, ou seja, se eu for Departamento de Recursos Humanos e disser olá equipa, tem aqui esta formação, isto vai na língua em que a pessoa a escrever. Muito bem. Uma última pergunta, Sofia, e analisando aqui também um bocadinho aquela que é as pessoas presentes. Nós temos aqui pessoas do setor industrial, setor construção, setor de serviços, consultoria, e por aí fora. Temos um leque muito abrangente de áreas de trabalho, ok? A minha pergunta é neste sentido, como vês a adaptabilidade da solução a estes múltiplos setores de atividade e atividades em concreto? Sim, então, obrigada, António. É uma pergunta muito pertinente. Eu acho que um grande medo que também existe muito é realmente a disparidade que possam existir em termos de indústrias e do grau de digitalização dos colaboradores. Ou seja, temos muito feedback os meus colaboradores não sabem mexer no telemóvel ou no computador. Isso não é um problema, porque a Factorial, como viram aqui muito rapidamente, é muito simples de usar, ou seja, tem uma interface bastante simples, exatamente para qualquer pessoa conseguir usar. Em termos da diferença de indústrias, igualmente nós trabalhamos com muitos clientes de muitos setores distintos, e aqui a ideia é sempre que a plataforma, nós gostamos de dizer que é quase como um quadro em branco, ou seja, nós vamos parametrizar à necessidade e à realidade de cada indústria. Ok? Há indústrias, imaginemos um restaurante, super rápido, um restaurante que tem vários locais de trabalho, vários restaurantes, nós criamos isso tudo, podemos criar políticas diferentes de férias, de acordo com a região, não sei o quê. Se houver uma empresa que só tem um escritório, um sítio, uma política, igualmente o conseguimos fazer. Por isso depois vai vir muito de todo o trabalho de parametrização com a equipa da Factorial e a equipa da F3M. Muito bem, e adapta-se inclusivamente a grupos com multi-empresas, porque efetivamente há feito uma criação de entidades fiscais diferentes. Olha, eu vou tomar a tua liberdade e a tua disponibilidade. Surge uma última questão, esta mesma última, prometo, que tem a ver com a gestão de documentos dos colaboradores. Se faz a gestão dos documentos dos colaboradores. Sim. Qualquer documento, seja recibos de vencimento, seguros de saúde, cartões de cidadão, fica tudo armazenado e tudo gerido lá e avisa quando for expirar, por exemplo, alguma validade de algum documento importante. Muito bem, perfeito. Sofia, muito obrigado pela tua disponibilidade.
e agradecer Obrigada. também toda a equipa da Factorial o envolvimento, nomeadamente também à Maria por toda a colaboração. Queria agradecer a todos os presentes também neste webinar. Pronto, deixo só as notas que estão disponíveis para vos acompanharem possíveis necessidades que possam ter. Vamos também tomar a liberdade com as pessoas que colocaram as questões, perceber de forma direta no contacto que receberão, entretanto, se ficou tudo claro face às respostas dadas e se outras questões existem, e portanto vamos fazendo um follow-up e um contacto convosco. Por último, queria obviamente agradecer às equipas da F3M, F3M Moçambique, F3M Angola e F3M Portugal, que estiveram envolvidas na organização deste evento, e por último, desejar e esperar que tenha sido do vosso inteiro agrado. Estamos disponíveis para o que necessitarem. É uma questão de entrar em contacto connosco. Muito obrigado pela vossa presença, mais uma vez.